A batalha começa antes mesmo do primeiro toque. Tenho certeza que muitas de vocês mulheres que foram se relacionar, porque na cabeça de vocês, vocês pensam muito na sua barriga, no seu peso, na celulite, se estou com a roupa certa, se eu não estou. Então, muitas das vezes, vocês têm 1 milhão de pensamentos, muitas das coisas que antes mesmo de começar, vocês já estão muito nervosas, muito tensas, pensando 1 milhão de coisas, e isso sem contar trabalho, família, filho, enfim. Então, antes mesmo de qualquer coisa começar, vocês estão muito tensas. Então, uma das coisas que eu levo e que eu trabalho muito na questão das massagens é realmente conseguir me conectar com você para que você esteja pronta, relaxada e esqueça qualquer coisa que esteja na sua cabeça para que quando realmente começar a massagem você não se lembre única de nada. Você consiga viver, você consiga sentir, você consiga perceber tudo que o seu corpo pode proporcionar. Então, o principal coisa que eu levo dentro dos meus atendimentos, dentro das minhas massagens, é fazer com que você, mulher, esqueça tudo, se concentre única e exclusivamente naquilo que você vai sentir. E isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. E eu costumo dizer, se eu, que não vou te beijar, não vou fazer absolutamente, digamos assim, nada, a única ferramenta que eu posso também utilizar é a questão da provocação, mas tem muitas outras coisas, respiração, conexão de olhar, a mulher entender que ela está segura nesse ambiente. Então, muitas das coisas trabalham junto comigo para que você, mulher, relaxe. Então, quando você sai da sua casa, tensa, imaginando, meu Deus, o que eu estou indo fazer? O que será que vai acontecer? Então, muitos desses pensamentos que trabalham contra você, à medida que você chega, conversa, entende, relaxa, você ainda vai estar tensa. Mas, à medida que as coisas começam a acontecer, a sua energia vai baixando, o seu pensamento que estava sei lá onde, mas não estaria aqui. Então, o meu trabalho é fazer com que faça com que você esqueça tudo e se concentre no agora. Então, consiga perceber o toque acontecendo na sua pele. E não que quando eu estiver tocando, você esteja aqui. E meu filho, onde que será que ele está? Ai, nossa, eu tenho uma conta para pagar. Ai, o que será que vai acontecer? Não. O principal objetivo é fazer com que você relaxe e consiga perceber o toque. Se está devagar, se está forte, se você gosta, se você não gosta, que tipo de sensação isso causa para você. E isso eu levo nas minhas massagens, mas isso é muito mais nas suas próprias relações. Então, se nas suas relações você consegue entender, perceber, criar essa conexão, esse vínculo, e como eu costumo dizer, criar um vínculo é algo construído. E isso a todo momento. Seja pelas conversas, seja pelas ações, seja pela sua postura, aquilo que você faz, aquilo que você comenta. Então, quando você vai querer fazer alguma coisa, a sua comunicação precisa estar muito alinhada com os seus atos. Então, quando você estiver saindo com alguém, não adianta nada. É você prometer muito e não entregar nada. Mas quando você consegue convergir em sinergia ali as suas ações, aquilo que você faz, então fica muito mais fácil de tudo acontecer em sinergia. Então, quando você encontrar alguém, quando os dois estiverem ali, que ambos estiverem com desejo, com vontade de querer conhecer o outro, de querer se conectar com o outro, fica muito mais fácil das coisas fluírem. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação é muito interessante, é muito importante para que a gente consiga se conectar com o parceiro. E esses pensamentos que, digamos assim, vão tirar ou vão diminuir o seu desejo, o seu libido, a sua vontade, eles somem. Por quê? Porque a primeira batalha, que é você se concentrar e esquecer de qualquer problema que seja, você já esqueceu. Você está com alguém com quem você gosta, com quem você quer, com quem você tem o mínimo desejo possível, penso eu. Então, esse tipo de situação vai trabalhar e o que você ficaria na sua cabeça vai esquecer. Porque, como eu costumo dizer, apesar da gente muitas das vezes, alguns conseguirem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, pode não fazer bom, pode não fazer bem, mas consegue-se sim. Eu gostaria muito que quando você estivesse
com o seu parceiro, ou qualquer atividade você tentasse minimamente desligar. E como funciona isso? Quanto mais você se concentra em algo, ou digamos assim, você é forçado a pensar em algo, você esquece de outro. Como que eu vou esquecer as coisas quando eu estou na hora H? Uma das coisas que eu utilizo é como se fosse um princípio que eu vou exemplificar para vocês que fica muito mais fácil. Se eu te der um beliscão fraco, pode doer muito, pode doer pouco. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Cada uma dessas pessoas vão sentir de uma maneira. Mas, à medida que esse beliscão fica cada vez mais forte, basicamente, a maioria das pessoas vão cada vez mais sentir e vão começar a prestar atenção muito nesse beliscão, nessa dor que ela está sentindo agora. Então, a sua função é qual coisa, que maneira, que jeito eu vou fazer para que esse beliscão tome conta de tudo. Mas, nos meus atendimentos, eu utilizo esse mesmo princípio. Então, quando eu vou atender, eu sempre penso, qual situação, qual circunstância, o que eu vou falar, em qual posição que eu vou conduzir essa mulher para que essa maneira, esse jeito, seja algo tão impactante que ela só pense, nossa, que interessante, nossa, que bom, que gostoso, jamais pensei que isso era legal. Então, todas as minhas ações, a todo momento, são pensando e, digamos assim, uma estratégia, uma maneira, um jeito de fazer com que ela se concentre no agora. Então, se você entende, busca pensar. Eu entendi esse raciocínio. Então, que maneira, que coisas que eu vou fazer para pegar essa concentração dela? Uma das coisas que eu gosto bastante nos meus atendimentos de começar, caso isso se permaneça confortável para a mulher, é que ela comece no meu colo. Por que eu vou exemplificar? A mulher sentou no meu colo. Ela está aqui, ó, muitas das vezes bem próximo de mim. Então, quando ela está bem próximo de mim, na cabeça dela está assim, e agora? Ele falou que não ia me beijar. Mas por que ele está tão perto? Entendeu? Qualquer preocupação que ela tinha antes foi substituída pro agora. Então agora ela está pensando e matutando aqui. Então o que será que vai acontecer? Por que será que ele está fazendo isso? Então, à medida que as coisas e as minhas ações vão fazendo, eu vou guiando e contornando, criando como se fosse um escudo para que toda a atenção dela seja coordenada para cá. Então, tudo que eu faço é sempre pensando que qual coisa, qual jeito, qual atitude vai ser importante e fundamental para ela. Que cada uma das mulheres tem um gosto, um desejo, uma vontade, e não tem como a gente padronizar. Várias e várias vezes, essa mesma atitude que funciona para muitas das mulheres, outras ficam desconfortáveis e tá tudo certo. Então cabe a quem está fazendo, a quem está interagindo, seja numa relação, seja no meu caso numa massagem, prestar atenção na outra pessoa. E como eu falo, dentro daquilo que eu acredito, as coisas são muito mais baseadas em ação. E eu vou exemplificar mais uma vez. Eu acredito muito que as coisas dependem muito mais de nós mesmos do que de qualquer outra coisa. Então, eu acredito como princípio, não como regra, tá? Como o princípio que eu possa conseguir quase que qualquer coisa. Eu vou conseguir? Não. Eu posso ser muito assertivo? Sim. Mas eu entendo que não tem uma fórmula mágica, um jeito, uma maneira que vai funcionar para todo mundo. Mas, se eu prestar muito atenção no principal, nela, no que ela sente, como que ela sente, o que ela gosta, o que ela já mesmo falou, o que ela exemplificou, tudo isso são informações que, no meu caso, eu utilizo nas minhas massagens. Então, todas as informações que essa mulher me dá, como eu posso colocar? É um caminho, é um mapa, é uma coisa que eu vou começar a seguir. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu tento construir essa situação. E por que eu falo que depende muito mais de ação? Por quê? Como, mais uma vez, como princípio, é uma coisa que eu acredito, não quer dizer que seja uma regra.
Então, dentro daquilo que eu acredito, quanto mais coisas eu fizer, quanto mais coisas eu me propor a fazer, é muito mais fácil de eu trazer essa mulher para mim e de eu mostrar muito mais coisas para ela que ela não conhecia. Então, quando eu faço as minhas massagens, N situações ali que acontecem dentro, única e exclusivamente relaxar, buscar o máximo que o corpo dela pode proporcionar, mostrar outras sensibilidades e tudo isso baseado em ação. Porque se eu tô vendo que aquilo que eu tô fazendo tá funcionando, ótimo, tá lindo, tá incrível. Mas eu tenho feeling, eu consigo perceber, eu consigo olhar e notar se aquilo tá bom, se não tá, onde eu estou acertando, aonde que eu estou errando. Tudo isso é muito importante para que nós consigamos ser assertivos, conseguir contornar e criar esse escudo que eu falei para você, para que a gente coloque ela aqui no meio e esqueça de qualquer coisa. E à medida que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, as coisas mudam drasticamente. Porque, primeiro, infelizmente, para vocês mulheres, a maioria dos homens são muito ruins. E por N fatores, que não cabe agora, mas à medida que essas experiências, as mulheres estão, infelizmente, mais uma vez, acostumando com muitas experiências ruins para finalmente achar uma experiência boa, então quando você se propõe a fazer, a cuidar da outra pessoa, a pensar, a mentalizar, ó, putz, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E, mais uma vez, separando. Então, pode sim também ser no comportamento, que é ótimo, incrível, pensar, vou trazer ela, vou fazer isso. Isso é muito importante, tá? Mas o que eu estou me referindo é só na hora mesmo. Então, na hora mesmo, você também precisa ter um cuidado, um feeling de entender como que essa pessoa é, o que cativa essa pessoa, qual é a importância daquilo que você vai fazer. Muitas das vezes, nos atendimentos, nas gravações, muitas das mulheres são impactadas única e exclusivamente por eu amarrar o cabelo dela. Um gesto simples, eu não fiz nada, nada diferente. Só o fato de eu amarrar o cabelo dela. Então, olha, nossa, que incrível, que mágica que eu fiz. Não, eu única e exclusivamente amarrei o cabelo dela. Por quê? Porque ninguém fez. Então, um gesto simples. Que mais que para aquela mulher ela achou, nossa, ninguém nunca amarrou meu cabelo. Então, são muitas coisas. Mas são muitas coisas que, se você se dedicar a, primeiramente, pensar, observar, falar. Por quê? Porque comunicação é importante. Eu sempre falo que eu gosto da seguinte maneira: eu prefiro fazer do que perguntar. Mas a minha fala, assim como eu já estou falando, é muito mais baseada em ação. Eu prefiro fazer algo e perguntar: você gostou disso? Ou você prefere assim ou você prefere assado? Você prefere desse jeito ou desse? Porque quando eu faço aquela pergunta, ai, o que você gosta? Pra mim, eu acho meio broxante. Então eu sempre prefiro baseado em ação. Eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo e vou perguntar pra ela, como que você prefere? Você prefere esse ou você prefere esse? Isso é muito mais assertivo. Então, dentro daquilo que eu vejo, é muito mais preocupado em querer satisfazer ela e entender. Porque mesmo hoje, estão trabalhando já há 5 anos, centenas de mulheres ali atendi, gravei, enfim. Então, mesmo hoje, eu posso errar e eu erro. Então, eu consigo sim, o meu filho é infinitamente melhor hoje? Sim, mas ainda assim, volte e meia eu pergunto, tá bom? Tá legal? Você tá gostando? Na maioria das vezes eu consigo perceber? Sim, mas se eu não tenho certeza, eu também pergunto. Então, quanto mais você pensar e tirar desse lugar, desse ambiente que assim, ai, nossa, não pode, eu não sei. É, Então, esse tipo de situação acaba te bloqueando. Uma das coisas que eu, digamos assim, corto logo de cara, chame do que quiser, é realmente fazer pergunta daquilo que eu quero saber. E isso, independente da pessoa que está ali. O principal de tudo isso, como eu vejo, é realmente conseguir ser claro com aquilo que você quer. Mas como que você vai ser claro se, infelizmente, você não tem a liberdade que você precisaria? Ou a pessoa com que você está não te dá essa liberdade, qualquer coisa que você fala, a pessoa critica. Então, quando eu estou aqui no meu espaço, é infinitamente mais fácil de eu conseguir, digamos assim, mais uma vez, qualquer coisa. Por quê? Porque aqui é um ambiente, digamos assim, aleatório.
Então, quando ela chegar na casa dela, eu não vou estar lá esperando ela para falar, olha, você fez isso, você falou isso, você comentou isso. Então, não. Tudo que ela fala, aqui, fica aqui. Eu não vou julgar ela por qualquer coisa que ela faça ou que ela tenha um desejo. Não porque eu estou trabalhando, porque eu não sou assim. Então, cada um tem o seu desejo, cada um tem as suas vontades, seu libido, enfim, seja o que quiser que seja. Mas quanto mais livre cada uma das pessoas se torna, melhor é. Por quê? Porque quanto mais você verbaliza, quanto mais você fala, quanto mais você demonstra aquilo que você gosta, sem precisar pensar se eu posso falar isso. Então, quanto mais livre essas pessoas são, mais felizes se tornam, mais conexão você cria. Então, eu gostei muito de uma frase que uma cliente minha me disse, que foi pelo seguinte: você, quando eu estou com você, você libera, ou eu apareço a minha melhor versão. Enfim, não sei exatamente como foi a frase, mas dentro desse contexto, que quando ela estava aqui, surgia a melhor versão dela. E eu vi um post recentemente de uma mulher, eu tô até para reagir ele, que era, ela saiu com dois caras e a experiência foi totalmente diferente. Então, com um cara que na hora ali era incrível, só que fora dali ela precisava pensar em tudo. Por quê? Porque ela não tinha liberdade. Ela não podia expressar quem ela era. Então ela tinha que pensar se o que ela podia falar, o que ela tinha que fazer. Então ela se limitava muito. Então, só que essa primeira pessoa, ela teve, digamos assim, saiu com ele mais vezes, não lembro exatamente o tempo, mas isso aconteceu. Com essa outra pessoa, foi uma saída que ela deu. Então, só que nessa uma saída, todo o comportamento dessa pessoa fez com que ela pudesse se expressar, pudesse falar, pudesse ser quem ela é. Então, todo esse contexto, como eu costumo dizer, então lembra quando eu falo que são baseados em ações, como eu acredito que quase tudo dá para ser controlado, contornado. Então, quando eu falo que eu consigo criar essa barreira, basicamente é como um princípio. Eu acredito que eu posso. E muitas das vezes eu consigo. Posso não conseguir? Posso. Eu não sou, digamos assim, obrigado a saber tudo. Pensamento, princípio, aquilo que eu acredito, eu tenho que aprender o máximo de coisas possíveis para que eu tenha o máximo de ferramentas possíveis, para que eu consiga atender essa mulher, para que eu consiga satisfazer o máximo de coisas possíveis, mas eu não vou conseguir saber tudo. Então, pode sim chegar uma mulher ou outra, como já aconteceu, e eu não consegui me conectar com ela, eu não consegui, sei lá, achar alguma outra coisa que acenda esse fogo e aí as coisas desenrolem. Mas, na 99% das mulheres na qual eu atendo, eu consigo contornar essa situação. Por quê? Por comunicação. E a comunicação não precisa ser falada. Eu só preciso fazer, observar, estar atento àquilo que eu estou fazendo. Então, quando você sai com alguém e você se sente preso, você não pode falar, você pensa que, meu Deus, e agora o que ele vai pensar? E isso ou aquilo, isso te trava muito. Então, você não consegue ser quem você é. Já no caso das mulheres, isso, assim como iniciei o vídeo falando do pensamento, sobre o corpo, enfim, várias coisas, então, aquela, digamos assim, velha frase, enfim, mas que é sempre atual. Então, se o cara sai com um monte de mulher, o cara é incrível, se a mulher sai com um monte de cara, ela é puta. Então, assim, esse tipo de pensamento também é ruim. Então, ela vai ter que ficar minando. Ai, se ela falar, ai, putz, nossa, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de sair com dois caras. E aí, nossa, minha mulher tem esse desejo. Meu Deus, olha a mulher que eu tenho. Agora, se o cara tem esse mesmo desejo, tipo, não é nada. É uma fantasia. Então, esse tipo de coisa, a mulher não vai se sentir, não vai ter essa liberdade em expressar aquilo que ela realmente quer, aquilo que ela realmente deseja, se toda a comunicação, toda a abordagem, toda a ação que está sempre junta está podando isso. Então, quando ela fala uma coisa, você rebate, você contradiz, você julga. Então, ela vai olhar e falar assim: ah, eu não vou falar para ele não. Por quê? Porque o próximo a falar vai ser de mim. Então, na maioria das vezes, a maioria das mulheres sempre tem um desejo, uma vontade que está lá dentro dela. Então, e ela não vai expressar por quê?
porque para ele não pode. Ela não sabe como que ele vai reagir, então acaba que fica contido. Mais uma vez, vantagem minha dentro daquilo do meu trabalho. Porque esse ambiente, mais uma vez, como eu falei, é um ambiente aberto. Então, quando ela chega, ela é livre. Ela pode viver, ela pode fazer, ela pode falar, ela pode me contar que eu não vou. Ela foi para casa dela e já era, acabou. Eu não vou falar, não. Como costumamos dizer, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas dentro daquele tempo, daquele momento, ela é livre. Se ela quiser comentar, nossa, eu fiz, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, lindo, incrível, eu não vou falar nada. Agora, se quando ela está com alguém isso acontece, é muito complicado. E é isso, eu sou o Cadu Sem Fôlego. Perder o fôlego nunca foi tão prazeroso. Se por algum acaso o meu modo de ver as coisas chamou a sua atenção, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.